Noite. Boa noite, meus amigos garimpeiros, irmãos. Muito boa noite. Quem puder me dar aí um feedback de como está o som e a imagem, agradeço demais. Primeiro, agradecendo a Jesus a oportunidade de estarmos aqui reunidos, todos juntos, mais uma vez. E que nós possamos, na noite de hoje, fazer as nossas reflexões. Vamos começar fazendo a nossa prece, para depois a gente comentar os tópicos do tema de hoje, intitulado Os Discípulos. Então, vamos lá. Amado Mestre Jesus, querido amigo, a nossa gratidão por mais esta oportunidade que tu nos concede de reunirmos em torno do teu nome, do teu evangelho, relembrando aqueles venerandos companheiros que encarnaram com a missão de serem teus discípulos, que perpassam há mais de 2000 anos, demonstrando as suas lições no Evangelho, e que hoje, na doutrina espírita, tantos outros vieram e abrindo as portas para o entendimento do Consolador prometido por ti. Que assim seja. Meus queridos amigos, é sempre uma alegria muito grande estar reunidos, mesmo que virtualmente, para falarmos hoje de um tema muito, diria, instigante, emocionante, porque falar dos discípulos de Jesus é remeter tanto para aqueles exemplos, como para fazer uma viagem interior em busca de qual dos discípulos nós podemos nos identificar, ou qual fase da nossa vida nós estamos em relação a cada um desses discípulos. Mas claro que na noite de hoje falar de todos eles, comentar de todos os pontos, seria talvez cometer alguma injustiça com cada um deles, porque para cada um daria, sim, um seminário. Então, nós optamos por falar da forma e da palavra discípulo relacionada ao Evangelho e à doutrina espírita de uma forma mais abrangente, mas não menos importante para nós que estamos labutando na doutrina espírita. Então, no Evangelho, nós temos três, vamos dizer assim, três grandes grupos onde nós podemos nos encaixar em relação ao Cristo. Mas que grupos são esses? São grupos que estavam, de alguma forma, interagindo com Jesus. Ou os que não estavam interagindo, pós o seu desencarne, deram seguimento aos seus ensinamentos. Então, nós temos o grupo multidão, o grupo discípulo e o grupo apóstolo. Quem seria basicamente cada um desses? O grupo multidão é aquele grupo, como está descrito, e a multidão seguia Jesus. E essa multidão eram muitas pessoas que iam lá, curiosos, né? Escutavam uma coisa ou outra de Jesus, eles não levavam muito a sério, né? Como dizer, esse é o filho de Maria e José, né? Olha, de Nazaré não vem coisa boa, né? Essa era a multidão, ou que estava ali em busca de uma cura e não conseguia uma cura, porque claro que Jesus não curou a todos. Nós temos o grupo apóstolos, que são aqueles
que começaram a colocar em prática de uma forma consistente na sua vida os ensinamentos de Jesus e, além disso, levaram a divulgação e levam a divulgação do evangelho para outros corações. Então, podemos citar, vamos dizer, na atualidade, nosso irmão Divaldo, nosso irmão Chico, né? Doutor Bezerra de Menezes. Então, são os apóstolos. E tem o meio termo, que são aqueles que buscam ouvir Jesus mais próximos, ficam preocupados com o que ele fala. E tem ali, estão no entorno do Cristo, convivem mais com ele, numa proximidade, mas ainda não consegue pôr em prática tudo que Jesus ensinou de perto. Esses eram aqueles ditos apóstolos da época, né? O colégio dos 12, e a grande maioria da massa, vamos dizer assim, dos ditos, né, cristãos, que frequentam alguma religião cristã. E no nosso caso, nós da doutrina espírita, ou que não só frequentamos, como também trabalhamos na doutrina espírita, estamos no movimento espírita. E é de chamar a atenção que a forma como Jesus, né, fez para diferenciar a multidão daqueles chamados discípulos era porque vinha o chamado, não é? Vinha o chamado e prontamente aqueles que foram chamados se erguiam. E isso tem uma conotação muito simbólica, porque você sai, vamos dizer assim, se erguiam, ou seja, a maioria ali estava às vezes sentado no solo, você sai do solo, da matéria, você sai da matéria e se ergue em busca da luz espiritual, que é o Cristo. E assim, no livro Segue-me, Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, o capítulo tem assim, segue-me, e ele o seguiu. E ele vai pegar um trecho de Marcos, onde ele viu Levi, filho de Alfeu, e disse, segue-me, e levantando o seguiu. Então, se nós queremos dar um passo inicial para sermos discípulos do Mestre, precisamos começar a deixar de viver exclusivamente da matéria para começarmos a viver do Espírito, começarmos a viver como homens espirituais, como espíritos imortais no mundo. E tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O homem no mundo. Então, nós não vamos viver uma vida contemplativa, só em transes, buscando um contato espiritual. Não. O discípulo de Jesus, ele está encarnado, mas ele vive no mundo através do Espírito, lembrando que é um ser espiritual. E o Emmanuel vai dizer o seguinte, que a maioria dos cristãos vai adotando em quase todos os seus trabalhos a lei do menor esforço. A lei do menor esforço era a lei da multidão do evangelho. Eu vou lá, vou encostar perto daquele nazareno, vai que eu chegue lá, consiga aqui uma cura, ele vai também conseguir me arrumar um emprego, quem sabe também ele não vai aqui conseguir arrumar um problema que eu tenho aqui na minha família, né? Eu tenho aqui alguém doente, meu marido está com problema, minha esposa também. Então estava ali buscando algo em benefício próprio do que Jesus podia dar. Que às vezes é como alguns de nós pode
ainda agir diante de Jesus na doutrina espírita. Muitos esperam pela visita pessoal de Jesus, no conforto das poltronas acolhedoras. Outros fazem preces por intermédio dos discos. Há os que desejam comprar a tranquilidade celeste, com as espórtulas generosas, como também os que, sem nenhum trabalho em si próprios, aguardam intervenções sobrenaturais dos mensageiros do Cristo para o bem-estar. Então, aí, nós, com essa descrição de Emmanuel, nós estamos vivendo multidão. O discípulo, ele ergue-se. Ele começa a dar passos adiante. Ele começa a realizar, né, deveres, agora de cunho espiritual. E não somente os deveres e trabalhos materiais. Sendo que é interessante, e isso é para poder nos motivar a sermos discípulos de Jesus, que se a gente for fazer um levantamento básico, né, até a crucificação, vamos dizer assim, se fosse, né, uma empresa, né, o aproveitamento dos discípulos até a crucificação foi pífio, foi menos de 10%. Vamos lá. Um suicidou. O outro negou 3 vezes. O resto fugiu. E um ficou aos pés da cruz ali, muito quieto. Então, olha só, 3 anos convivendo de muito perto com o mestre. Uns mais, outros menos, mas todos conviveram um pouco. E no livro Boa Nova, quem pegar o livro para ler, veja que Humberto de Campos coloca praticamente em um capítulo de alguma situação de Jesus, ensinando a cada discípulo com as situações que eles traziam, das suas angústias, dos seus sofrimentos, ensinando a cada um e mostrando como agir, né? Mostrando o pensamento equivocado, às vezes. E olha só o aproveitamento que foi. O aproveitamento foi menos de 10%, né? Porque se só João ficou à beira da cruz, né? Mas ficou ali do lado de Maria, né? Então, assim, de 12, um foi, então deu menos de 10% aí de aproveitamento daqueles discípulos, né? Mas é interessante isso, por quê? Porque isso daí, sabendo da história do aproveitamento inicial, não significa que foi o término do aproveitamento. Porque é natural, na hora de sair da multidão para ser discípulo, dói, causa sofrimento. Por quê? Porque nós passamos muitos e muitos e muitos e muitos e muitos e muitas encarnações ligados na matéria e nós ainda somos isso. Mas partir da matéria para o espírito é partir para o discipulado do Cristo. E isso causa um sofrimento, um choro, né? Colocar agora, né, um cálice novo, não é mais um cálice quebrado. Você vai colocar agora o vinho, né, num local lá, como Jesus disse, né, em algo novo, porque aquilo velho pode se rasgar. Então, nesse momento, começam os processos do discipulado. Então, o discipulado começa no momento em que a gente entende a questão 625 em O Livro dos Espíritos. Porque esse é um momento como, por exemplo, todos nós iniciamos na doutrina espírita, aqueles que estão no movimento, que estão aí nos escutando, os trabalhadores lá do nosso garimpeiros, todos nós aqui que estamos tentando, estamos na transição para o discipulado, nós estivemos muito tempo na multidão. Ia na casa espírita, tomava um passe, ia lá, escutava alguma palestra, ia embora, tal.
até que chega um momento crucial, que é geralmente a dor, em que ocorre uma transformação inicial para a lembrança do discipulado. E aí é um processo que nós estamos, cada um realizando, uns mais na frente, outros mais atrás, mas já em busca de sermos discípulos do Cristo. Mas algo é interessante e vale lembrar de que esse aproveitamento de poucos discípulos enquanto conviviam com Jesus, eles eram talvez fosse esperado devido ao pouco, alguns até, vamos dizer assim, talvez não acreditassem tanto ali que talvez fosse o Messias, né? Outros, né, achava que tinha que estar ligado, a matéria seria o suficiente, como Judas. E aí, né, nós podemos também se mostra, mas e o meu aproveitamento, né? Sendo que vale lembrar que eles estavam naquele momento e depois que Jesus é crucificado, que começa a aparecer e conviver com eles em espírito, parece que, né, que vira a chave daqueles discípulos e eles começam a rapidamente sair do discipulado até que chegam ao apostolado, né? Pedro muda bruscamente, né? Funda a Casa do Caminho, o Tiago, o João, acolhem os miseráveis, aqueles de sortes diferentes, os sofridos da terra, como Jesus ensinava. Sendo que nós, como Jesus disse, a quem muito, né, é dado, né, mas será cobrado. Então, nós já pegamos, vamos dizer assim, agora nós somos os trabalhadores da última hora. Os discípulos da última hora já conhecem tudo isso. E mesmo assim, se nós não tivermos cuidado na nossa encarnação, o nosso aproveitamento reencarnatório em busca do discipulado pode ser baixo. E de onde nós tiramos isso? Tiramos aqui do livro Sexo e Destino, tá? Psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, por André Luiz. Onde André vai ser levado no mundo espiritual a uma instituição chamada Almas Irmãs, que era o benfeitor que ele sempre acompanhava, né? E esse benfeitor cuidava dessa instituição Almas Irmãs, que era uma instituição voltada para irmãos com graves distúrbios na área do sexo, né? Por isso que o nome do livro aqui era Sexo e Destino. E ele vai dizer que tem lá 5.000 pessoas, o benfeitor e tal. E pergunta, aí André Luiz pergunta, olha só, e como é que é a média geral aqui de aproveitamento aqui nessa sua comunidade, né? E ele vai dizer assim, em 82 anos, o Almas Irmãs, que tinha habitualmente uma população oscilando entre 5 e 6 mil, no coeficiente de cada 100 estudantes, ou seja, esse pessoal ficava lá após ser resgatado, muita dor, sofrimento, passar pela regeneração, eles ficavam lá estudando, era tipo umas universidades relacionadas à questão da sexualidade. E aí, ele vai dizer assim, de cada 100, 18 vitoriosos nos compromissos da reencarnação. 22 melhorados. 26 muito imperfeitamente melhorados. E 34 onerados por dívidas lamentáveis e dolorosas. Se for colocar somente os vitoriosos, 18%. E se for colocar os melhorados, já dá aí um pouco mais de 40%. Então vejam a importância de agradecermos a encarnação, a importância de agora
querermos virar para sermos discípulos de Jesus. Porque o apostolado é um caminho bem mais à frente. Então, ser discípulo de Jesus é conseguir colocar em prática no nosso dia a dia o que Allan Kardec convencionou em um evangelho segundo o Espiritismo de o homem de bem. O homem de bem. Com todas as características do homem de bem. Então, o discípulo de Jesus, como diz o benfeitor Emmanuel, no livro Fonte Viva, onde, no capítulo 58, intitulado Discípulos, ele vai dizer e dar a orientação qual é a característica básica para ser discípulo. É o próprio Jesus que orienta. Então, prestemos atenção qual a orientação de Jesus para que nós possamos, adquirir o grau do discipulado. E qualquer que não leve a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, não adianta somente ser trabalhador espírita e não levar a cruz. O que é a cruz? A cruz são as nossas provas e expiações. E nós queremos caminhar na seara espírita e sermos discípulos, como o Emmanuel vai dizer. A gente quer ser discípulo assim, Os círculos cristãos de todos os matizes permanecem repletos de estudantes, porque o discípulo é o estudante, que se classificam no discipulado de Jesus com inexcedíssimo entusiasmo verbal, como eu estou fazendo aqui, entusiasmado, falando. Como se a ligação legítima com o mestre estivesse circunscrita ao problema de palavras. Então, por exemplo, eu estou aqui animado, feliz de estar aqui com vocês, tudo. Então, não é porque eu estou aqui com esse entusiasmo verbal que com esses problemas e falando aqui e tudo, que eu estou ligado no discipulado, não. O discipulado está aqui. Qualquer que não leve a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então não adianta eu estar aqui falando tal, entusiasmo verbal, e não levar a minha cruz e seguir o Cristo. E ele continua, na realidade, porém o Evangelho não deixa dúvidas a esse respeito. Então não tem dúvidas. Ele vai dizer que cada criatura consciente é um conjunto de deveres. Então, primeiro, o dever. Com quem? Dever com quem? Todos nós já sabemos quem é o dever. Conosco, com a família de corações que se agrupam em torno dos seus sentimentos. Ou seja, com a família de corações. Não é só a família corporal. É a família de corações em torno dos meus sentimentos. Então, se eu tenho alguma relação de sentimento, qualquer que seja, boa ou má, eu estou ligado àquela pessoa. E aí o Emmanuel expande e para a humanidade inteira. Agora ficou difícil. É isso aí. O discipulado vai para a humanidade inteira. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Nós já vimos aqui a taxa de aprovação de uma, especificamente, de uma instituição no mundo espiritual relacionada a essa questão da sexualidade, mas que deve ser a média geral dessas, todas as, mais ou menos, aí das instituições, no mundo espiritual, das colônias. Então, primeiro, nós precisamos garantir o equilíbrio. E o Evangelho nos dá o equilíbrio através da prece.
o equilíbrio através do cumprimento do dever, o equilíbrio através do entendimento de caridade, como Kardec perguntou. Então, como que Jesus entendia caridade? Né? Benevolência para com todos, indulgência com a imperfeição do próximo e perdão das ofensas. Né? O famoso BIP. Então, nós precisamos equilibrar nisso daí. Então, para sermos discípulos dele, continua Emmanuel, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. E aí, hoje eu estava aqui, antes de entrar aqui, e estava olhando aqui essa imagem de Jesus, do nosso querido amigo e irmão Nilson, e aí lembrando da minha escola, né? Eu estudei no Colégio Salesiano, escola católica, e lembrando da capela de lá, e vendo os passos e lembrando dos quadros da Via Sacra. E aquilo me lembrou e fez ver que o discípulo, né, ele precisa também ser testado, né, carregando a cruz, porque Jesus carregou a cruz, né, dele, mas antes disso ele passou por todas aquelas etapas da dita Via Sacra, né? E aquilo é de fundamental importância, a Via Sacra, se a gente analisar a Via Sacra à luz da doutrina espírita. A Via Sacra nada mais é do que os pontos que o discípulo ou o candidato a discípulo ele vai perpassar, tá? Para adquirir as virtudes ensinadas ou os ensinamentos de Jesus no seu coração. Então, cada ponto daquele é um ponto para expiação, prova e posterior aquisição. Então, não existe o discípulo. Quem quer ser discípulo de Jesus, não existe o discípulo que, ainda é imperfeito, não passar pela prova da traição de qualquer que seja. Porque habitualmente nós já traímos. Não existe o discípulo não passar pela prova da dor física. Porque nós temos ou causamos muitas dores físicas. Não existe o julgamento injusto, como Jesus passou pelo julgamento injusto. E o Cristo de Deus não precisava de passar por nada disso. Mas aquilo dali foram as lições deixadas para nós que queiramos ser candidatos a verdadeiros discípulos. E aí, os discípulos, à época, o Colégio dos 12, ele se modificou prontamente. Após passar, Jesus passou por tudo aquilo, né, mostrando que após isso, a imortalidade da alma, né, simplesmente só consolidou para aqueles que ficaram de que sim, era o mestre, era o Messias. E eles ganharam uma força imensa. E assim fizeram e foram para vários locais. E, interessantemente, como que a maioria deles terminou aquela encarnação? Assassinados. Foram praticamente todos assassinados. Né? Pedro, né? Como diz, não, eu não mereço ser crucificado igual a Jesus.
como diz a música Pedro de Tim e Vanessa, martírios são troféus para o discípulo, né? Martírios são troféus. Então, provas e expiações para o discípulo são troféus de aquisição. Tomé, né? Aquela insegurança, aquela falta, né? De fé, né? Fez aquilo, né? Com Jesus, quando ele materializou, né? Então, mostrando que nós, em algum momento da nossa jornada evolutiva, uma vez saídos da multidão, iniciando o processo de discipulado. Quando eu digo iniciando o processo de discipulado, gente, é igual na escola. Né? Quando nós queremos fazer o curso escolar, nós começamos na educação infantil, né? Depois nós vamos para o Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, depois a gente segue o processo para algum curso universitário ou não. Então, a gente precisa passar por etapas do discipulado, porque a evolução do espírito não dá saltos. E o Emmanuel vai continuar dizendo: dever e renovação, serviço e aprimoramento, ação e progresso, responsabilidade e crescimento espiritual, aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre. Então, dever e renovação, serviço e aprimoramento, ação e progresso, responsabilidade e crescimento espiritual. Sem isso, com essas aquisições, é que realmente nós entraremos em comunhão com Jesus. E isso, os discípulos do Colégio dos Doze fizeram. E quem quiser saber histórias mais, vamos dizer assim, histórias mais íntimas, nós temos 2 livros maravilhosos, né? De Francisco Cândido Xavier, que é o Boa Nova. O livro Jesus no Lar também é maravilhoso. Né? Então, para notar a intimidade, ver a dificuldade com que aqueles mais próximos tinham de entender o que Jesus queria falar, mas ele sempre explicava, mostrava, e que nós possamos seguir o discipulado, tentar buscarmos ser discípulos realmente de Jesus. Porque se reconhece o verdadeiro espírita ou o verdadeiro discípulo de Jesus pelos esforços que nós empreendemos em conter as nossas más inclinações e pela transformação moral. Então, amanhã eu não posso ser igual a hoje. Depois de amanhã, não posso ser igual a amanhã. Então, nós não podemos nos conformar com a nossa situação de imperfeição. Porque cada segundo na encarnação é valioso. Nós não podemos perder essas oportunidades valiosas para sermos e adquirirmos esses pontos que o Emmanuel falou a caminho de sermos discípulos, juntar-nos a esse grupo, esse grande grupo que já existe dos discípulos de Jesus desde há 2000 anos atrás, fora os seus discípulos que reencarnaram previamente, como o precursor João Batista, né? Então, que nós possamos, sim, juntos,
Porque, afinal de contas, ninguém evolui e ninguém progride sozinho. Com as mãos unidos, com a nossa coletividade mais próxima, de mãos dadas, de pensamentos uníssonos, com o Evangelho, buscarmos todos juntos sermos discípulos do Cristo. Porque não tem graça ser discípulo só. A verdadeira graça, ou a verdadeira felicidade, é ser um colégio de discípulos, para podermos trocar ideias, aprender uns com os outros e nos melhorarmos. Que Jesus nos abençoe, um Natal feliz, com Jesus no lar, na casa de cada um de vocês que estão nos acompanhando aqui no YouTube da nossa querida casa Garimpeiros da Luz. Agora iremos para a nossa prece de encerramento. Jesus amigo, obrigado, Senhor, por tantas vibrações de amor que os teus verdadeiros discípulos emanam para a casa de cada um dos que nos acompanham. Obrigado, Jesus, pela nossa casa, Garimpeiros da Luz, que nós possamos, todos juntos, seguirmos firmes em busca das pérolas espirituais, para um dia conseguirmos ser verdadeiros discípulos de Ti, Mestre. Que Jesus nos abençoe. Uma noite excelente e maravilhosa para vocês. Muita paz a todos.